Na DAS, cada policial recebe uma Fênix. Eu sou o Fênix 77, talvez porque a Fênix represente exatamente o que essa unidade exige da gente: renascer toda vez que o cansaço tenta te quebrar. Aqui, a DAS nunca para. Não existe relógio, não existe plantão leve, não existe rotina. Enquanto São Paulo dorme, sempre tem alguém negociando pela vida de uma vítima, tentando trazer alguém de volta para casa. E quando a DAS entra num caso, não existe espaço para erro. Nossa investigação tem que ser impecável, nosso operacional também. Aqui a gente aprende cedo que só se chuta a porta certa, porque quando é a DAS que está atrás, o ladrão sabe que está lascado. Somos uma unidade diferente, talvez porque a pressão seja diferente, o peso seja diferente, a responsabilidade seja diferente. O judiciário olha para nós diferente, a rua olha para nós diferente e nós mesmos nos cobramos diferente. Não tem espaço para vaidade aqui, não tem espaço para policial corrupto. A cana da DAS é pesada demais para isso. E no meio dessa rotina, dessa tensão, desse mundo frio de concreto, sirene e madrugada, eu encontrei um outro lugar para respirar. Um mundo feito de madeira, cordas e silêncio. O som do mandolin, a rusticidade do bluegrass, o peso emocional da country music, as melodias que organizam a mente depois do tudo. E é ali, no band de cowboy, que o policial dá lugar ao músico, que o Fênix 77 volta a ser Thomas Lee. Fala galera, aqui é o professor Thomas Lee do canal Band de Cowboy. Eu peço para você que não se inscreveu no canal que se inscreva e ative as notificações, que estarei postando conteúdo aqui relativo aos assuntos, alguns assuntos que pode ser que sejam do interesse da galera que seguia o antigo canal do professor Thomas Ross. Em algum momento talvez eu vá fazer esse crossover entre alguns assuntos que eu acho interessante, como por exemplo música e polícia, onde isso conversa. Eu vou falar onde isso conversa para mim, onde isso faz sentido para mim, porque o universo do Band de Cowboy é um pouco diferente do universo do canal do professor Thomas, no qual eu tratava de assuntos um pouco mais densos, polêmicos, relativos à rotina policial, falava de conduta policial, falava de aspectos criminológicos, tinha aula de informática, tinha assuntos sobre concurso público, tinha muita coisa, era um espaço da minha personalidade a qual eu dava vazão para várias partes, vários interesses, vários assuntos que eu gosto. Às vezes me dava 5 minutos, eu estava gravando alguma coisa que nem sempre as pessoas esperavam, inventava os mais tipos de quadros. Foi um canal que durou muitos anos e teve um impacto na vida de algumas pessoas, que até hoje eu trombo algumas pessoas na polícia que me conhecem por causa do canal do professor Thomas Ross e que entraram na polícia nesse tempo e tem algumas referências do canal do professor Thomas, tem um respeito, gosta do canal, o canal em algum momento fez algum sentido para essas pessoas, elas consumiam aquele conteúdo e de alguma forma aquele conteúdo agregou alguma coisa para elas, mesmo que seja só um pouquinho. Muitas têm essa humildade e de vir falar comigo e agradecer pelo conteúdo e fazer essa referência ao canal do professor Thomas Ross, mas porém eu não acho mais prático ou viável ou tipo, não me dá nenhum tipo de retorno o canal, não que essas pessoas, isso é um dos melhores retornos que se pode ter, esse feedback de pessoas que conseguiram. Esse era um dos objetivos do canal, era trazer alguns aforismos, alguns pensamentos para as pessoas refletirem e buscarem algum tipo de melhoria na vida delas diante das condições que elas se encontravam, como o caso do concurso público, que é uma saída para a maioria dos orelha seca, dos pés de barro, fala aqui que vem de baixo, que tem que estudar, que não nasceu em berço de ouro. Estudar para concurso sempre foi uma forma de você melhorar de vida, e isso
era uma realidade há 10, 15, 20 anos atrás, que se você sentasse a bunda na cadeira e se esforçasse, você rapidamente poderia já ter algum fruto num concurso de médio ou curto prazo de aproveitamento, e tem os concursos de médio e longo prazo de aproveitamento. E eu tive muito retorno de pessoas que acompanhavam o canal e que fazem essa referência ao canal e que estão hoje trabalhando na polícia, Tromba, alguns inclusive vieram trabalhar comigo na mesma equipe, cara. Isso realmente é uma coisa que não tem dinheiro que pague esse tipo de validação, porém também a gente precisa de dinheiro para sobreviver nesse nosso país capitalista, que tem um capitalismo selvagem, então precisa de grana, e o canal do YouTube não dava grana nenhuma, mas o que ele fazia era gerar polêmica, gerar exposição, gerava estresse em alguns momentos. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Diferente do universo do band de cowboy, que é algo que eu faço que tem tudo a ver com a minha maior atividade de validação robística, que é a música, que é tocar. Que eu sempre, a minha essência é de músico. Eu trago hoje outros arquétipos dentro da minha personalidade, o do professor, o do policial do plantão, o do psicólogo das partes, o do policial operacional, o do professor de informática, tem o pai, tem o filho, tem o tio, tem o professor de música, tem o músico também, com seus gostos, peculiaridades, e na verdade o band de cowboy é uma realização que eu estou tendo de poder estar usando o próprio YouTube e o Instagram para promover esses vídeos, que é uma série de documentação, vamos dizer assim. Estou documentando toda essa minha faceta, todo esse lado meu de pesquisador, explorador de instrumento de corda, que é o foco do canal, que é trazer estudos, trazer músicas, trazer reflexões, trazer algumas ideias, trazer trabalho autoral em cima do som que eu gosto de tocar, que é o bluegrass, flat picking, o country americano. Fala, porra, nada a ver, Thomas, você é brasileiro, por que você não toca chorinho, você não toca samba? Porque, na verdade, por mais que eu seja brasileiro e eu tenho um respeito enorme por esse estilo de música, não é o estilo de música que eu tive mais contato ou que falou comigo durante a minha vida. A maioria da galera da minha geração, vários colegas inclusive, os caras curtem rock. A maioria da galera dos anos 90 que teve a sua adolescência dos anos 90 vai lembrar das bandas de rock ali, do apogeu do Nirvana, Alice in Chains, uma série de outras bandas aí que surgiram nessa década, que inclusive eu sou fruto dessa década. Então a minha realidade por tocar guitarra dentro de igreja, ter começado esse flerte com a guitarra já dentro de uma igreja evangélica, naturalmente eu fui sendo levado mais pro rock também, por influências de alguns familiares que gostavam do meu tio. Então por isso que não que eu não goste, eu até arranho alguma coisa de chorinho eu gosto bastante. Eu gosto mais do que samba. Samba alguma coisa eu toco, que eu estudei, mas não é o tipo de som que eu acho que traz uma verdade que eu gosto de colocar com a minha música. A minha identificação com a questão da música country, talvez o blues também, é essa rusticidade que esse tipo de música tem. A música brasileira também, em alguns aspectos, o samba de alguns compositores, traz também, ou mesmo as modas de viola que eu adoro. Eu acabei que os caras olham no band de cowboy, tem um monte de dueto de dupla sertaneja, de solo de guitarra dos anos 90, lá do Pisca, que é uma referência para mim. Minha primeira atividade profissional com música foi acompanhando dupla sertaneja. Foi tendo contato com o trabalho do Pisca e de outros músicos de estúdio que criaram toda uma linguagem na década de 90 desses cantores de música sertaneja romântica. Então também tem meu pai que ouvia Tião Carreiro, ouvia as modas antigas, lá Teodoro Sampaio, Liu e Léo, e dentre outros. Eu cresci ouvindo sabadão sertanejo e toda essa coisa. Claro que isso faz parte. Depois nós vamos ficando mais velhos e nós vamos ouvindo essas músicas e tendo um outro tipo de cuidado com elas, um outro tipo de apreciação. E para mim é um tributo eu tocar esses solos que marcaram meus momentos na minha vida profissional de músico, pouco tempo que eu vivi. Hoje já posso dizer que é pouco tempo, porque eu já estou tanto tempo na polícia. Acho que a polícia ela ocupa muito mais o meu arquétipo principal, mas a música sempre esteve ali no segundo plano. E até porque
diante desses podcasts de internet, esse monte de mimimi do caralho que tem hoje, assim, nas plataformas e uma série de fiscalização, a galera cai de pau em cima da polícia, tá cada vez pior. E isso é por isso que eu não tenho mais vontade de falar de aspectos operacionais, de conduta policial, de rotina, aquelas ideias que eu dava no canal do professor Thomas, que muita gente curte essas ideias e fala, pô, Thomas, eu entrei na polícia com uma noção de algumas coisas, porque você tratava de uns assuntos um pouco mais delicados, um pouco mais realistas do que alguns caras que ficam mentindo, que é o que mais tem essa galera de cursinho que fica mentindo para poder ter aluno, que é o meio de vida dos caras, cada um faz o seu corre do jeito que achar melhor. Então os caras não estão vendendo fumaça, eles estão vendendo o produto deles, são vendedores de cursinho. Até aí eu também já trabalhei com cursinho, já dei aula, então eu acho que isso é algo bom, você fazer determinadas romanciações, né, digamos assim, de carreira policial, que romantizar um pouco, principalmente nesse momento que o cara tá na trincheira ainda ali, não entrou, tá naquele vai não vai, porque estudar para concurso não é fácil. A maioria do pessoal que vem para cá é porque tá no mercado de trabalho ganhando muito mal na iniciativa privada, e mesmo que o salário da Polícia de São Paulo esteja totalmente defasado diante das outras polícias dos outros estados, ainda para muita gente é uma luz no fim do túnel vir para cá, é uma estabilidade. Então eu não tenho por que eu ficar, e eu nunca falei mal de algumas as questões que são políticas e que, por mais que eu não acho que eu ficar metendo a boca aqui num canal de YouTube vai mudar alguma coisa, a não ser me trazer problema. Por isso que eu acabei migrando para o Band de Cowboy, que tem essa característica de eu fazer gravações, às vezes algumas reflexões, nos finais do meu turno, quando estou esperando chegar a rendição. Aí eu fico aqui sozinho e acabo gravando alguma coisa num horário que está tranquilo, que dá para fazer isso, sem atropelar as minhas atribuições, as minhas demandas, sem atropelar o meu turno de trabalho. Simplesmente já acabou e eu estou num cantinho aqui que não tem ninguém fazendo esse vídeo, porque é onde dá tempo de fazer. Estou sempre com um instrumento nas costas, sempre carregando um violão folk, um mandolin, um banjo. O Band de Cowboy é isso, é trazer essa minha outra verdade de músico, de explorador de pedal steel, de instrumento de cordas, e falar um pouco da minha visão da realidade musical do Brasil também, que é bem caótica, bem terrível. Assim, eu tenho um problema muito sério com essa coisa da profissionalização e de como um músico profissional é tratado no Brasil, que você não tem nenhum tipo de regulamentação, a ordem dos músicos não ampara os músicos em nada, apenas tenta colocar mais um tipo de tributação, que é a maioria de tudo que você vai consumir hoje, você é taxado, você paga imposto, e a ordem dos músicos é mais um imposto pro coitado do músico que ganha muito pouco, ganha muito mal, não existe assim uma valorização, e é difícil mesmo. É uma outra questão filosófica que eu mesmo não vivo de música, não trabalho de música, mas muita gente fala, pô, você faz trampo de música, às vezes eu faço um freelance, alguma coisa, mas não posso dizer que eu exerço uma atividade regular, que eu tenho uma renda mensal com música, porque eu não tenho, é hobby mesmo, tudo que eu faço é investir no meu bolso, do meu salário mesmo, nos instrumentos e em tudo que eu preciso, questão de suporte e equipamento para gravar os vídeos que eu gravo de música, fazendo as minhas produções. Isso sempre foi desse jeito. Desde quando eu virei funcionário público, a música se tornou uma terapia, um hobby, mas me trouxe muitas coisas boas, muito contato com músicos que eu não esperava conhecer, caras assim profissionais, que gravaram na década de 80, 90 com toda essa galera que eu tocava, músicas, tirava o solo dos caras para tocar, e hoje eu tenho um contato mais próximo desses caras, e os caras me dão assim pareceres da vida profissional que cada vez eu me convenço de que foi a melhor coisa que eu fiz, de ter optado por uma carreira pública, do que ter ficado tocando e sendo tratado de forma desrespeitosa por cantores, do cara de dupla sertaneja que acha que é a última bolacha do pacote, que nem saiu ainda do casulo, não é ninguém na fila do pão, e quer tratar músico como subalterno, como inferior, né? Cara que é tudo totalmente canário, que não sabe ler nenhuma cifra, quanto mais tirar pelo menos um teminha ali numa linha de partitura, numa clave de som, uma coisa básica, que qualquer americano aí que tem um mínimo de instrução que os caras têm música na escola faz, os caras aqui não fazem nada, não estudam, acham que não precisa estudar música, menosprezam e se acham melhores, e dono de casa, dono de
boteco, todos esses caras que ficam desvalorizando. Uma parte boa de não depender disso é essa, que você não tem que se sujeitar e mijar pra esses caras. Tipo, eu vivo pra fazer o que eu gosto, eu vivo pra tocar o que eu gosto, eu toco o que eu gosto, tenho as minhas ideias de lançar meus álbuns pra ninguém ouvir. É o que eu falo pro meu irmão, a gente faz música pra ninguém. Né? Aqui no Band de Cowboy ainda vou trazer o quadro aqui, som pra ninguém. Né? Que nosso músico, quando ele chega num determinado nível de amadurecimento, ele acaba tocando para ele mesmo. É difícil encontrar algumas outras pessoas que consigam entender o que ele está fazendo. Né? É o que acontece comigo aqui no Band de Cowboy. A maioria das pessoas que curtem não entende quase nada do que eu estou fazendo. Os cara, que tipo de som esse cara tá tocando? Esse cara é maluco. Ninguém vê esse tipo de som por aqui. É coisa de alienígena, né? Eu sou um precursor aqui. Já tem muito cara que faz isso muito antes de mim, que se arrisca a tocar esse tipo de som, mas não tem valor nenhum aqui. Aqui não é cultura nossa mesmo. Eu me identifico com essa cultura dos caras, como eu estava falando, para voltar no tema, da rusticidade, da verdade. Você pega as letras falam de verdades da vida, de coisas assim, como são as letras aqui da nossa música sertaneja raiz. Você pega uma letra do Tonico Tinoco, do Tião Carreiro Pardinho, você vê que os caras estão falando da realidade do cara que vive na roça. É uma coisa americana, as letras são sobre isso. Então isso é algo que conversa muito com a minha atual realidade, com a minha atual fase de vida. Pô, eu tô barba branca, tenho 6 filhos, cara. Sabe? Eu gosto de usar All Star, mas eu já não me vejo mais com uma camiseta do Pearl Jam tocando a live, cara. Meu som é outro agora, é mais violão, coisa meio country, meio rústica mesmo. Eu curto mais esse tipo de som, né? Então isso é uma terapia para mim. Né? Então eu não sei se vai vir gente do outro canal, vai acabar encontrando aqui o Band de Cowboy, mas esse é um vídeo introdutório. Então pode ser que em algum outro momento você vai encontrar algum conteúdo aqui que eu vou acabar falando alguma coisa, alguma opinião minha a respeito de algum fato que ocorreu na área de segurança pública. Claro que isso impacta a minha vida, a minha realidade. Eu trabalho com isso, meus amigos, meus colegas, são todos policiais. Eu trabalho na antissequestro, a gente lida com um bandido muito perigoso. Às vezes tem uns otários, como tem um bandido tonto, tem um bunda suja. Aqui também às vezes tem uns tontos que vem parar aqui, mas tem muito cara que é perigoso, é um tipo de ladrão mesmo. O cara que é extorsionário, sequestrador, a gente pega esses caras. Então é uma realidade pesada. Meus amigos são todos policiais, a maioria hoje convivo nesse meio, a maioria são policiais, porque é difícil. É um ou outro cara que você vai até certo ponto com algumas pessoas. Só o policial que é polícia sabe como é que é a nossa realidade aqui, então é difícil a gente conseguir alguma comunhão fora dessa nossa bolha. E eu ainda tento aqui vir no YouTube e propagar um pouco dessa visão, desse sentimento, para tentar pelo menos trazer uma visão um pouco melhor para as pessoas terem da Polícia Civil, né? Sempre enaltecendo a imagem da instituição, que foi o que eu sempre fiz aqui. Então esse é um vídeo de introdução para explicar o que é o Band de Cowboy. Eu já fiz um vídeo aqui falando, muita gente não entendeu um pouco a minha origem, eu achei importante eu falar da minha origem e da minha atual, porque eu sou policial civil que toca guitarra. Eu não sou um guitarrista que é policial, eu sou um policial que às vezes é guitarrista, então tem diferença, né? Que quem dera um dia eu ser mais guitarrista, mas a realidade não proporciona. A polícia ela exige do policial muito empenho, às vezes em horas de folga, você trabalhar na folga. Então é uma rotina diferenciada que a música ela vem curando um pouco dessas chagas que eu observo no dia a dia do meu trabalho, que aqui a gente vê o pior do mundo. Isso é fato. Então, seja bem-vindo ao Band de Cowboy. Qualquer dúvida do que eu estou fazendo aqui, eu vou começar a tentar explicar um pouco dessa onda que eu gosto, de onde que veio esse tipo de som, qual que é a diferença desse violão, por que esse é o violão que os caras usam lá nos Estados Unidos. Se você for verificar os caras de raiz lá, que tocam bluegrass, música dos Apalaches, que é as músicas das montanhas, vocês vão ver que desde as antigas eles já têm essa característica de usar esse violão, que nome mais técnico que eu posso chegar aqui numa tradução, tem um violão folk, né? Eles falam guitarra. Aqui no Brasil a gente tem uma série de terminologias que é diferente dos caras lá. E vou explicar algumas coisas, por que usa capotraste, o americano toca muito com capotraste. Eu vejo uns vídeos aqui que eu fico puto, os caras falando que usar capotraste é coisa de preguiçoso. O cara nem sabe para que com o americano qual que é o conceito de usar um capotraste. Não sabe, nunca ouviu falar de um Doc Watson, de um Tony Rice, uns monstros que pegam esse violão aqui e esmirilham o negócio. Os caras esmirilham e fazem isso há
estão fazendo isso há décadas. E aqui o que chega aqui é o cara faz uma meia dúzia de posição aqui e acha que entende o conceito disso aqui, né? Acha bonito. Então, existe sim essa proximidade com o country americano, o sertanejo, ele gosta desse violãozão. Assim, mesmo o cantor sertanejo, que é sem vergonha, que só vai lá arranhar uns acordão, né? E não toca mesmo de verdade, é bonito o cara com o violãozão. E tem muito cantor americano que é assim também, né? O cara só chega lá com o violãozão, é bonito. Mas aqui a ideia é de secar alguns assuntos. Eu sou um cara técnico, perfeccionista, eu estudo essa parada. Então quem me conhece sabe o nível de chatice que eu sou com isso daqui. E ainda para as pessoas que sentem saudade de ouvir as crônicas do professor Thomas Oz, o Diário de Bordo e aquele papo todo, quem sabe aqui eu vou... Já encontrei um quadro aqui que é o After Shift, algo como Depois do Turno, que nesse quadro eu vou estar falando de algumas coisas. Eu até fiz um short aí, que nesse short eu já falei, comecei a contar um caso de quando um músico foi preso lá na delegacia quando eu era plantonista e o cara estava lá na carceragem e dali isso me trouxe uma série de reflexões a respeito da condição daquele cara, conhecendo a vida dele por meio dos familiares que iam lá visitar e a situação que levou ele de um músico que tocou em palcos no mundo todo, reconhecido, dentro de uma carceragem de delegacia. Então, olha como existem esses tipos de possibilidades de assuntos, de intercâmbios, que são assuntos que têm a ver muito com um aspecto humano também, da vida e de tudo mais, o que nos leva a determinadas escolhas, como foi o caso desse cara. Então, tenha paciência que às vezes vai aparecer algum conteúdo aqui que vai agradar aqueles que têm aquela memória com o antigo canal do professor Thomas Ross, que gostava das análises de casos, dos BOs. De repente me volta esse fogo, né? Essa coisa, essa motivação, essa potência de falar disso de novo, porque eu perdi a vontade de falar disso. Essa é a real mesmo. Eu olhava assim, não tinha mais vontade de fazer vídeo falando sobre essas coisas. Porque tem, né, você começa a se desidentificar, principalmente com um tipo de gente que fica, às vezes, falando umas asneiras. Né? Então, acho que esse é um vídeo de introdução, já deu para vocês sacarem. Quem for dar uma sondada no canal vai ver que é um canal, aqui ele ainda está muito prematuro, tem bastante short, tem eu tocando os instrumentos, ainda não tem tanto vídeo de resenha falando, mas eu espero conseguir voltar com esses vídeos de resenha, de repente trazer alguns outros vídeos do canal do professor Thomas também, de repente unir essas duas coisas, quem sabe. Não era a ideia inicial. A ideia inicial é que eu não queria nem me identificar mais com nada daquilo. Queria só falar de música, mas eu acabei chegando numa conclusão de que a polícia faz parte da minha personalidade, então é algo que talvez de repente eu tenha que falar alguma coisa, eu vou sentir de querer te falar de alguns casos, principalmente alguns casos que aconteceram aí que me deixaram bem com a pulga atrás da orelha. Quem sabe não volta nesse ambiente aqui. Então seja bem-vindo ao Band de Cowboy, se inscreva, que é muito importante a sua inscrição. Se você é um amigo, um antigo seguidor do canal do professor Thomas Ross, que são aqueles mais próximos, tem uns que são chegados até hoje, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer te ter aqui novamente para nós podermos compartilhar desse ambiente do YouTube e de uma forma saudável para ambas as partes, beleza? Aprendizado mútuo, muitas coisas eu aprendo também com os inscritos aqui, com toda certeza, que ninguém é dono da verdade aqui, todos estamos constantemente evoluindo e aprendendo. E é isso aí, então, eu vou ficando por aqui. Trave aqui. É isso aí. Até a próxima.